Boa noite mais uma vez, meus irmãos. A gente vai deixar os avisos para o final, tá? Então, nós já vamos direto para a palavra. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim, tudo bem, meu irmão? Você está bom? Um dia eu falei aqui acho que foi com o Jó, falei, olha para quem está do seu lado e fala assim, fala, irmão, casca de bala. Gente, essa música foi um chiclete na cabeça dos outros, né? Ai, ai. Irmão, casca de bala é ótimo. Nós vamos falar hoje sobre o caminho de Emaús. Essa história que, para mim particularmente, comunica muito. E eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas capítulo 24. Bom, para quem não me conhece, né? Talvez está assistindo aí ou esteja aqui e nunca me viu. Meu nome é Alan, sou pastor aqui da igreja. Pela graça do Senhor e dos irmãos que me toleram, né? Seja bem-vindo. Temos algum visitante hoje, essa noite? Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Deus te abençoe, viu? Lucas capítulo 24. Do versículo 13 em diante. Vou fazer geralmente como eu gosto de fazer, que é ler os versículos e ir conversando, explicando, tá bom? Essa geralmente é a dinâmica que eu gosto de fazer. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Mas é assim que a gente gosta de trabalhar, tá bom? Então, Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta e poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Vamos parar um pouquinho que eu vou conversar com vocês a respeito disso. Eu vou redar um pouquinho aqui meu púlpito, porque eu gosto de andar aí na frente, né? O que está acontecendo aqui? A primeira coisa que eu acho que é justa quando a gente está lendo as Escrituras é a gente se colocar no lugar de quem está vivendo aquilo. Porque depois que você lê a história e sabe que Jesus ressuscitou, ele está vivo, o Espírito Santo desceu e nós somos frutos de tudo isso, você olhar para esses homens e talvez criticá-los por certas condutas que eles tiveram, eu acho que talvez não é justo. Então você tem que tentar se colocar naquele lugar, naquele momento, e tentar entender se era fácil crer daquela forma, se era fácil se apegar naquilo que ele estava dizendo. O que está acontecendo aqui é que os discípulos de Emaús andavam com Jesus. Eles são chamados assim discípulos. Eles andavam com Jesus. Eles viram a crucificação. Eles sabiam que Jesus tinha dito para eles que iria acontecer. Mas na hora que Jesus morre na cruz e
Você tem que entender que não é simples você andar com alguém durante 3 anos que está fazendo sinais e prodígios maravilhosos. Mas até então, não tinha se visto ainda alguém que morre e ressuscita sem intervenção humana, vamos dizer assim, de alguma forma intervenção humana. A gente vê casos de ressurreição na Bíblia, mas que havia outra pessoa envolvida nisso. Mas o que nós estamos vendo, que Jesus está falando, é que o próprio Senhor ia ressuscitá-lo. Ele seria ressuscitado no 3º dia e nunca mais passaria pela morte. E não só isso, mas seria Senhor de tudo e de todos, cumprido esse propósito. Mas você tem que pensar que, naquele momento, os discípulos estão com medo. Eles estão frustrados. Eles estão decepcionados. Porque parece que não vai acontecer. Na fala dos discípulos de Emaús, nós vemos claramente o desabafar do coração. Olha, nós esperávamos que ele era o Messias. Era um homem, um varão poderoso, um profeta poderoso em palavras e ações. E aí você vê eles dizendo, mas já é 3º dia. Entende? Ou seja, não vai ter mais jeito. Acho que nós seguimos alguém que parece que era só mais um. E eu quero que você entenda que em Israel havia algumas pessoas que se proclamavam Messias. Então Jesus não foi o primeiro que fez isso. Então, você precisa entender um pouco dessa confusão que está acontecendo na cabeça deles, que pode ser que eles se sentiram assim, eu acho que ele não era tudo o que ele disse para nós. Entende? Por isso aqueles homens estão indo embora. Porque a mensagem que Jesus estava dando para eles era clara. Fiquem aonde? Em Jerusalém. Mas o que eles estão fazendo? Indo embora. E por que eles estão indo embora? O texto deixa claro para nós que quando Jesus aparece para eles e pergunta para eles o que está acontecendo, a primeira coisa que acontece com eles é entristecer. E depois eles falam para Jesus e a primeira coisa que eles falam é, nós esperávamos. Quem esperava, não espera mais. Entende? Já virou a página. E uma das coisas que nos resta, ou que nós vamos levar conosco, é fé, esperança e amor. E esses são pilares que nós sempre estamos tentando ser abalados. De alguma forma, esses 3 pilares estão sempre tentando ser abalados na nossa vida. A fé, a esperança e o amor. E você vê nesses discípulos que eles estão sem fé. Eles não conseguem ficar em Jerusalém porque eles perderam a fé de que aquilo que Jesus disse que aconteceria, iria acontecer. E eles não conseguem manter a esperança viva. Por quê? Porque, como eles disseram, já era 3º dia. E para eles, nada havia acontecido. Eu não sei se você já passou por uma situação de expectativa frustrada. Acho que todos nós aqui já passamos por situações onde as nossas expectativas foram frustradas. Sabe aquele plano que você tinha, aquele sonho, e você muitas vezes orou, colocou diante do Senhor, e aquilo não aconteceu? Quem já viveu isso, gente? Ou todo mundo aqui, o que orou, Deus respondeu? Eu não conheço uma pessoa que tudo que orou, Deus respondeu. Não conheço. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vivemos aquilo que o Tiago fala. Vocês não pedem e não recebem, porque pedem mal. E quando vocês pedem, vocês só pedem para o próprio deleite de vocês, entende? Então, muitas das nossas orações não são respondidas porque elas estão focadas totalmente em nós. E muitas outras têm a ver com o plano do Senhor. Mas quando Deus não responde uma oração, ou quando Deus está em silêncio com você, ou quando Ele te frustra, as suas expectativas, é porque Ele quer te levar a uma verdade maior. Quem está entendendo o que eu estou falando?
É claro que os discípulos estão dizendo, ou fazendo a leitura de como eles enxergavam Jesus. Eles estão falando, nós esperávamos que ele era aquele que iria redimir Israel. Ou seja, esperávamos que agora, esse que nós estávamos seguindo, iria resolver tudo. Provavelmente nos libertar das garras de Roma, do Império Romano, e aparentemente parece que nada disso está acontecendo, entende? Os dilemas que estão acontecendo com aqueles discípulos. Crises de fé, elas servem para que nós possamos receber verdades maiores, revelação maior. Muitas vezes, as nossas crises, ou Deus não responde às nossas expectativas, porque elas estão nos levando para o lugar errado. Deus não dá vazão aos planos que a gente faz, porque eles não vão nos levar ao fim que Ele deseja. Mas só que muitas vezes, nós não conseguimos enxergar isso. E eu quero que você continue lendo o texto comigo e percebendo o que está acontecendo. A primeira coisa que você precisa também entender é que Jesus está lidando com discípulos. E o discípulo, ele era chamado para andar de mais de perto com o Senhor. Havia a multidão e havia os discípulos. E Jesus, no relacionamento com esses grupos, se relacionava de maneiras diferentes. Os discípulos tinham experimentações maiores. Eles viviam coisas com Jesus que a multidão não vivia. É só você ir lendo os evangelhos que você vai vendo que quem experimentava, quem estava de perto com Jesus, ia vendo e vivendo muito mais coisa do que as multidões. As multidões estavam lá pedindo pão e peixe. O que você vai fazer para nós? A multidão está sempre interessada em si, não nele. E o discípulo tem essa característica de querer conhecer a vontade do Senhor e caminhar sobre ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Vamos continuar lendo o versículo 22? Só para exemplificar essa questão dos discípulos, vocês lembram quando Jesus, em João 6, ele fala o discurso duro sobre não vai ter mais pão hoje, e a multidão fala, então nós vamos embora, e ele deixa a multidão embora, e a Bíblia fala que alguns discípulos também acham aquele discurso muito duro, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, lembra? Quem lembra desse discurso? Gente, vocês estão lendo a Bíblia aí, né? Estão comigo? E ele vira, e a Bíblia fala que naquele momento, alguns discípulos, não só a multidão foi embora, mas alguns discípulos também foram embora, porque acharam aquele discurso de Jesus muito duro. Ô, gente, cuidado com o Jesus que vocês estão ouvindo aí, hein? Cuidado. Pode não ser ele, pode ser outra coisa, pode ser muito genérico. E Jesus vira para os seus discípulos, os 12, e fala, vocês também querem ir? Ou seja, está livre. E aí Pedro tem a frase maravilhosa que é, para onde nós iremos? Que na verdade o original é para quem? Isso é muito mais interessante, né? Para quem eu irei? Só tu tens palavras de vida eterna. O que eu encontrei em você eu não encontro em nenhum lugar. Não estou aqui por causa do pão e do peixe que você multiplica. Eu gosto, mas eu não estou aqui por isso. Se não tiver pão e peixe, estamos juntos. Entendeu? O coração do discípulo. E é muito peculiar, porque são discípulos que estão voltando, indo embora. E no versículo, olha que interessante, versículo 22. Vamos continuar lendo para vocês entenderem comigo. O versículo 22 diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo
e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não os viram. Está entendendo que mesmo eles tendo ouvido já relatos de que alguma coisa estava acontecendo, ou seja, olha, nós fomos no túmulo e o túmulo estava vazio. Algumas mulheres parecem ter visto anjos dizendo que ele estava vivo. Aquilo, de alguma forma, ainda não era suficiente para aqueles homens. De alguma forma, aquilo não fez eles permanecerem em Jerusalém. Aqueles relatos. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o intervalo. Entre o que Deus diz e o cumprimento do que ele disse, existe um intervalo. E esse intervalo, esse processo de Deus na nossa vida, onde ele nos faz experimentar coisas extraordinárias e ele nos faz ver quem também nós somos, para tratar conosco. Esse intervalo é onde o nosso coração sai para fora. Abraão é um homem chamado de pai na fé, mas ele ouve de Deus uma promessa, que ele teria um filho. E sabe qual foi o intervalo entre a promessa e o cumprimento do filho nos seus braços? 25 anos. Você acha que ele é pai da fé à toa? São 25 anos de processo, de espera, de ter que acreditar que vai acontecer. Um homem sendo velho, que não podia mais ter filhos, sua mulher não podia mais ter filhos. E ainda assim, esse homem ter esperança de que aquilo que ele ouviu era real. Vinha de Deus. Entende? Porque esses homens estão lá para nos ensinar o que é esperança, o que é fé, o que é amor. Porque o processo de Deus na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos perceber. Israel recebe uma promessa de que tinha uma terra prometida para eles. E eles saem do Egito e havia um intervalo chamado deserto, que era só de 40 dias, e virou 40 anos, porque o povo não soube passar por esse processo de 40 dias. Você vai ver muita coisa na Bíblia com esse intervalo. Entre o que Deus promete e o seu cumprimento existe um intervalo. E muitas vezes nós precisamos entender o que precisa ser mudado, o que Ele quer nos ensinar e como nós devemos passar esse processo. Porque é fundamental para que nós possamos ter clareza de que estamos no propósito. Esse intervalo para os discípulos de Emaús eram de 3 dias. Olha que coisa, 3 dias parece pouco, né? Mas para a pressão do que eles estavam vivendo naqueles dias, para tudo aquilo que eles estavam vivendo naqueles dias, e para o contexto, porque, como eu volto a dizer, para nós que sabemos que Cristo reina e hoje está sentado num trono e governa sobre todas as coisas, porque nós temos a Escritura completa, é mais simples. Mas para aqueles homens vivendo ali com o Senhor e tendo o seu Cristo até então não cumprindo aquela promessa que ele disse que faria, que era ressuscitar e enviar o seu Espírito, era muito desafiador passar por aquilo. E sabe o que é legal de tudo isso? Deus sabe nos pastorear. Olha para quem está do seu lado e fala assim, oh, Deus sabe te pastorear. E um problema que o Senhor enfrenta conosco, não é a gente enfrenta, é Deus enfrenta conosco. É que muitas vezes a gente não consegue perceber os processos que Ele insere na nossa vida. Nós não conseguimos entender, perceber.
uma das coisas que nós lemos nas Escrituras aqui, nesses versículos, é que eles não conseguiram perceber que quem estava falando com eles era Jesus. Não te intriga você ler que homens que estavam 3 dias antes, andando com Jesus, não deu 3 dias direito, eles estão com Jesus caminhando e não conseguem reconhecer que é Ele? Não te intriga isso? Por quê? Por que eles não conseguem reconhecer? É Ele. É Jesus. Mas por que eles não estão conseguindo enxergá-lo? Uma das coisas que eu acredito é o que está no texto. Tristeza e frustração faz com que nós percamos a visão. Aqueles homens estavam tão entristecidos e sem esperança, porque o plano que eles tinham para o Senhor, entende? O plano que eles tinham para Jesus cumprir, eles tinham um plano. Olha, eu esperava que ele fosse fazer isso, isso, isso. O plano que eles tinham para Jesus cumprir, não deu certo. Mas na cabeça deles. E porque não deu certo, eles estão entristecidos, sem esperança. E por isso eles estão perdendo a visão, sem capacidade de reconhecer. Você tem olhos espirituais. Talvez você não consiga usá-los da forma correta, mas você tem olhos espirituais. Uma história clássica das Escrituras a respeito disso é a história de, eu acho que é Elias ou Eliseu, que eles estão cercados, eu acho que é Eliseu, né? Ele está cercado por um exército, porque ele começa a falar para o rei a respeito de detalhes de guerra. Ele dava para o rei antecipações de ataque. Um profeta antecipava o rei a respeito de ataques do inimigo. E aquele rei ficou muito enfurecido com isso e conseguiu cercar o profeta e o seu escudeiro. E quando o escudeiro acorda mais cedo e sai e vê que ele está cercado na cidade, ele fala: meu Deus, agora nós estamos perdidos. E Eliseu, muito calmo e tranquilo, o que ele faz? Senhor, eu oro para que quê? Os olhos dele sejam abertos. Mas ele já não enxergava? Que olhos são esses? Eu oro para que os seus olhos sejam abertos. E quando aquele homem passa a ver, o seu coração muda. Porque ele viu o exército celestial. Ele tem uma visão do exército celestial do lado deles. E aí tudo muda. De batalha perdida a batalha ganha. Entende? Meus irmãos, nós precisamos avançar e se aprofundar no caminho de conhecer o Senhor. E não só disso, mas de deixar que Deus trate conosco aquilo que Ele quer tratar. Porque muitas vezes o problema de Deus conosco não é o pecado primariamente, mas é a nossa dureza. É a resistência que nós temos em mudança. Em se abrir para o Senhor e falar: Senhor, pode mudar tudo. Entende o que eu estou dizendo? Senhor, pode mudar tudo. Pode fazer na minha vida o que o Senhor está disposto a fazer. E essa disposição tem que estar sempre presente na nossa vida. Senhor, faça na minha vida o que o Senhor deseja fazer. E eu quero estar aberto a isso. Porque nós podemos nos fechar. Sabe o que Jesus fala com os discípulos? Vamos ler no versículo 25. Então, lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer
em tudo o que os profetas disseram. Jesus está chamando aqueles discípulos de tardios de coração, demorados de percepção. É uma maneira de chamar, olha, vocês precisam abandonar essa dureza. Vocês estão presos a um plano que não era exatamente esse. O meu plano está se cumprindo exatamente como eu falei. O problema é que vocês tinham outro plano. E nesse outro plano, vocês estão frustrados. E aí vocês misturam o seu plano com o meu plano, achando que porque o seu está frustrado, o meu também está. Mas o meu está intacto. Eu quero realinhar o seu coração. Muitas vezes, meus irmãos, o que nós precisamos não é de mais coisas, sabe? Deus, eu quero uma casa maior. Quero mais dinheiro. Mais um carro melhor. Eu quero um emprego melhor. Eu quero. Mais isso. Mais... O que nós precisamos é ter olhos abertos para ver o que o Senhor está fazendo na nossa vida. É deixar o Senhor tratar as coisas que são importantes no nosso coração. Você pode congregar, mas não ter a mesma esperança que você já teve. Aqueles homens não diz nas Escrituras que eles estavam abandonando a Deus. Eles estavam, de alguma forma, se afastando do propósito ou do centro do propósito que Deus tinha para eles ali, que era claro, por causa de frustração e entristecimento. E, meus irmãos, muitas vezes, ainda mais quando nós falamos de vida congregacional, igreja, acontece muita decepção, frustração. E se você não entender que em tudo isso Deus nos ensina, ou quer nos ajudar a se alinhar com a sua vontade, você vai viver dando murro em ponta de faca. E você não consegue crescer na fé. Essas coisas são coisas que determinam o nosso crescimento. O seu crescimento, o meu crescimento, não é determinado pelo tanto de vezes que você vem à igreja, vem a um culto. Isso tudo pode ser religioso, sem sombra de dúvidas. Eu conheço pessoas que vão à igreja todo dia e são cerrados de entendimento, não entendem o que o Senhor está fazendo, não sabem quem o Senhor é, não conhecem seu plano e não conseguem ter relacionamento real com Deus, mas vão à igreja todos os dias. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que ir à igreja. O que eu estou dizendo é que você deve manter a sua comunhão com Deus aberta e viva, para que Ele tenha lugar para falar ao seu coração e você está disposto a ser mudado. Porque há uma frase muito legal que é: todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Nós sempre queremos mudança, queremos mudar o governo, queremos mudar isso, mudar aquilo. Não estamos contentes com o corpo, quer mudar o corpo, quer mudar um monte de coisa, roupa, enfim. Geralmente coisas externas a nós. Mas quando nós falamos de mudar um coração, é um grande desafio. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu creio que o Senhor pode, e eu tenho visto, muitos cristãos entristecidos. Bons cristãos, mas entristecidos. Bons cristãos, mas sem esperança. E sabe o que acontece quando você vai perdendo essas coisas? Redução. Você reduz. Não é que você para, mas você passa a reduzir. Ah, cara, Deus pode fazer, né? Mas Deus faz qualquer... Sabe, você começa a reduzir as coisas. Você começa a tratar as coisas de forma reduzida. Isso estava acontecendo com os discípulos.
mesmo eles sabendo o que as mulheres já tinham experimentado, que era o túmulo estava vazio, eles estavam reduzindo tudo. Teve umas mulheres, entende? Teve umas mulheres que foram lá, disseram que viram, mas por quê? Porque já não havia mais esperança. Já não havia mais um coração disposto a se manter no Senhor. Então, de tempos em tempos, eu e você, isso é fato, passamos por momentos de alinhamento de coração com o Senhor. Somos provados. De tempo em tempo, meu irmão, você é provado. E você pode ser aprovado ou não. Não é porque você foi provado que você foi aprovado. Você pode passar mal por esses momentos. E nós temos inúmeros casos na Bíblia, e Israel é um grande exemplo para nós de alguém que sai do Egito com uma promessa clara, mas passa muito mal pelo processo do deserto. E no processo do deserto, o que sai para fora é o coração daquele povo. Eles saem do Egito, quer sair do mundo, mas quando Deus quer tirar o Egito de dentro deles, o Senhor encontra dificuldade de ganhar espaço na vida deles. De alguma forma, eles não dão lugar para Deus agir. Nós precisamos fazer isso, dar lugar para Deus agir na nossa vida. Irmão, você não tem ideia de como é difícil, muitas vezes, ouvir verdades duras do Senhor. Quem já ouviu verdades duras do Senhor? Mas é do Senhor, não é? Pô, Deus falou comigo e eu, poxa, verdade. Mas essa verdade vai te libertar. Hoje nós estamos vendo muito você pode, você vai, Deus tem promessas, um monte de promessa. E, cara, de verdade, o coração do discípulo é o que o Senhor quer. Não é o que o Senhor tem para mim. Entendeu? É o que o Senhor quer fazer. E você se dispõe a isso. Nós precisamos ganhar esse coração. Porque senão nós vamos sempre se manter imaturos na fé, na comunhão com o Senhor e em tudo que nós estivermos envolvidos. Vamos seguir o texto para você ver o que está acontecendo com os discípulos de Emaús? Olha que interessante. Jesus exorta eles no versículo 25, e no versículo 26 ele fala assim, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Uma coisa importante para nós, para que o Senhor fale ao nosso coração, é preciso Escrituras. Você precisa ter a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia, porque é essa ferramenta poderosa que divide. A Bíblia é muito clara quando fala da Escritura, porque ela divide o que é alma e o que é espírito. Quando você se encontra com a palavra, quando você se abre para o Senhor falar com você, e existem algumas recomendações sobre devocional, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, devocional. Alguma coisa tem me incomodado e eu vou compartilhar com vocês. Eu vejo que muitas vezes a gente entra para o devocional no automático. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque a intenção do devocional é o quê?
você ouvir a voz de quem? Do Senhor. É claro, gente, eu não vou florear aqui e falar que todo dia que você faz devocional, você sai assim com uma revelação extraordinária no seu coração e fala, meu Deus, como eu fui impactado pela palavra que eu li hoje de João 3,16. Não é isso. Mas você precisa ter encontros pessoais. Me preocupa muito quando toda a experiência que nós temos com o Senhor, ela tem intermediário. Ou é o pregador, ou é a música que você está ouvindo. Ou é o devocional, é o livro devocional. Agora tem um livro devocional famoso. Café com Deus Pai. É bênção, irmão. Mas eu quero que você não perca o que Jesus falou. Porque ele falou o quê? Quando você entrar no seu quarto, fecha a porta do quarto, e o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. É você e ele. E sabe o que a gente não quer? Muitas vezes, a gente não quer entrar no quarto e sair frustrado, porque não aconteceu nada. Mas talvez essa é a nossa realidade. Quando nós estamos com ele, não aconteceu nada mesmo, e eu preciso mudar isso. Está entendendo? Esse é o desafio. Deus, estou mais vazio do que... Entende? Eu preciso mudar isso, Senhor. Eu preciso me alimentar. Eu preciso entrar aqui no quarto, orar ao Senhor e saber que existe comunhão viva entre nós. Preciso ler as Escrituras e não ficar só com sono o tempo todo. Mas ela precisa comunicar o meu espírito, alimentar a minha alma. Tem diferença, irmão. E você sabe o que eu estou falando. Quando você lê a Bíblia, está com a cabeça já pensando no seu trabalho, no que você tem que fazer. Entende? Não ligue no automático a sua vida devocional. Porque você precisa dela. Você não consegue viver de culto de domingo em culto de domingo. Não é suficiente. E o culto de domingo pode ser o mais poderoso que você já foi. Porque você precisa de comunhão viva com o Senhor. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem sua voz. Uma característica de comunhão com o Senhor é ouvi-lo. E sabe o que eu vejo? As pessoas não ouvem a Deus. Verdade. No íntimo. Eu não estou falando de coisas grandes, gente, estou falando de coisas simples. O Senhor falou comigo. Nesse versículo, eu preciso de mais humildade. Sabe? Coisa simples, mas que comunica na sua alma. Eu preciso de mais fé. Sabe? Não estou falando de coisas extraordinárias. Mas você precisa sair desse lugar devocional enriquecido, fortalecido. Esse é o propósito. Se alimentar dele. Quando nós estamos perdendo esperança, o nosso coração entristece. E quando o nosso coração entristece, nós temos mania de reduzir tudo. Cara, aquele irmão lá está animado, mas daqui a pouco... Entende? Tipo assim, o irmão está animado, converteu agora. É assim mesmo, daqui a pouco... Né? Mas ou não é verdade? É ou não é verdade? Você pode talvez não falar no coração, não falar com as pessoas, mas você pensa isso às vezes. Não, daqui a pouco ele caminha um pouco mais, vê que os irmãos não é isso tudo. E sabe o que é engraçado? Deus vê o nosso coração. E muitas vezes a gente está tão acostumado a fazer personagem que a gente vai para o devocional fazendo um personagem. A gente vai para a vida devocional e Deus se relaciona conosco, não com o personagem que a gente cria. E se você não desfazer o personagem, não tem relação, meu amigo. Porque Deus ama a verdade no íntimo. Foi isso que Davi disse. Eu sei que tu amas a verdade no íntimo. Sabe o que é um dos maiores desafios que eu encontro na vida devocional?
ser verdadeiro. É chegar num lugar que Deus fala assim, agora podemos conversar, agora você chegou. Agora você conseguiu enxergar qual que é a sua realidade, agora a gente pode conversar, agora eu posso falar contigo. Porque você estava floreando um monte de coisa, estava fazendo de vítima, aí depois de vítima você fez de só tem eu. Entende? Aí você vai fazendo um personagem, vai tentando dar a volta em Deus. Para ver se ele compra o seu plano maravilhoso que você tem. Deus tem pensamentos ao nosso respeito que são pensamentos de paz, é o que diz a Escritura. Os planos dele para nós são muito maiores que o nosso. E quando a gente perde confiança, quando a gente perde fé, quando a gente vai perdendo esperança, nós não conseguimos confiar que esses planos são melhores que os nossos. E aí nós começamos a colocar para Deus uma ideia. Como diz o Daniel, Deus, eu tenho uma ideia. É ótimo quando a gente tem ideia para dar para Deus. Vocês estão muito calados, gente. Estou falando com medo. Versículo 28 diz assim, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Tem uma coisa também que nós precisamos entender. É que o Senhor sempre vai estar disposto a nos pastorear. Sempre tem que ter coração disponível para isso, coração aberto. E conversa franca, meu amigo. Não dá volta, seja franco. E aí você, fazendo tudo isso, sabe o que é interessante na relação de Deus conosco? Ele é muito paciente. Porque o que a Escritura está falando é que Jesus volta a falar com aqueles discípulos as mesmas coisas que eles já tinham ouvido. Eles já tinham ouvido falar a respeito do plano que Jesus tinha. Mas a paciência do Senhor é tão grande que ele volta a falar sobre as mesmas coisas, a esclarecer mais uma vez. Que bom que Deus tem paciência conosco. Fala para quem está do seu lado. Que bom que Deus tem paciência com você, né? E comigo também. Pô, gente, Deus tem que ter muita paciência para caminhar com pessoas como eu e você. Fala a verdade. Não, mas fala a verdade. Pensa um pouquinho. A gente é difícil demais, velho. Teimoso, mas teimoso. Nossa, tem hora que eu falo, Deus, eu sou teimoso demais. Como eu sou teimoso, tem hora. Como minha cabeça não se abre, eu estou focado em uma coisa, eu quero uma coisa, eu acho que tem que ser assim, eu não mudo aquilo. Eu não dou espaço para que o Senhor fale assim, oh, meu filho, só abre mão um pouquinho dessa sua ideia aí e pensa comigo isso aqui. Olha o que eu tenho aqui. E é engraçado porque é na comunhão com o Senhor, é nesse lugar que a gente vai descobrindo que Ele é um bom pastor e que Ele é paciente. E tem uma coisa que é muito interessante, porque Jesus testou os discípulos. Porque é claro, nos versículos que nós acabamos de ler, que Ele faz que ia passar. Ele faz que vai embora. Para ver o quê? Porque Ele fez que ia embora, gente. Porque Ele não falou, para onde vocês estão indo? Eu vou também. Entende? Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele queria ver o que estava no coração daqueles. Você tinha mais espaço para Ele ali, entendeu? Se eles queriam mais. Ou se o que eles tinham ouvido até ali era suficiente. E o que eles fazem? Não vai embora. Fica com a gente. Fica conosco. Esse desejo parte de um lugar, comunhão. Restauração do desejo pelo Senhor vem da sua comunhão.
Se você não tiver essa comunhão alinhada, por isso eu falei de devocional, porque se ele não está sendo bem feito, você não consegue desejar. Eu estava conversando com os meus filhos esses dias e a gente está tentando ajudá-los a fazer devocional, e na nossa conversa eles falam, é muito difícil. Eu falo, entra para o quarto, pega a Bíblia, vai ler, vai orar. Eles falam, pai, é chato. É criança, está vendo? E talvez é o que Deus espera ouvir deles. Deus, está chato, se eu puder melhorar ou me ajudar nessa comunhão, porque eu não estou conseguindo. E eu falei, meus filhos, é assim. Mas se vocês abrirem o coração de vocês, pode melhorar muito. Se vocês entrarem para esse lugar com o coração aberto, pode melhorar muito. Vocês podem passar a desejar fazer isso e não mais ser obrigado a fazer isso. Entende? Quando você faz comunhão por obrigação, tem que fazer devocional, né, Deus? Ai. E quando você faz porque você deseja. E quando há esse desejo por mais, nós sempre experimentamos mais. Porque ele é uma fonte inesgotável. Ele é fonte. O seu Deus é uma fonte. Ele não é um conta-gotas, assim, que você abre a boca, ele vai dando em poucas doses, um pouquinho de cada vez, porque não tem muita coisa. Ele é uma fonte. E o que é interessante é que esses homens estão pedindo para ele ficar. Ele testa esses homens. E quando ele testa, Jesus fica. E quando ele fica, olha que interessante. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha o que está acontecendo, gente. Jesus fica, entra com eles na casa e faz algo que é, para nós, clássico. O que te lembra quando ele pega o pão e parte? É na comunhão com o Senhor que o nosso senso de aliança também é restaurado. O pacto que você fez com Ele é restaurado na comunhão. Porque a ceia comunica para nós do pacto que Ele tem conosco, da aliança que Ele tem conosco, que não se quebra. E também, nós estamos tentando dizer para Ele, Senhor, também temos uma aliança contigo. É nesse lugar de comunhão e de aliança que os olhos deles são abertos. O que eles não estavam conseguindo enxergar, agora estava bem diante dos seus olhos. Irmão, talvez você ache que Deus está longe de você. E talvez o que você precisa é ter os olhos abertos. É realinhamento da comunhão e do senso de aliança. Porque duas coisas acontecem aqui. É senso de pacto com Ele. Estamos juntos, Senhor. E de pacto com os irmãos. De aliança com a igreja. E isso eu não vou ter tempo para falar aqui agora. Mas essas coisas são restauradas no nosso coração quando nós estamos experimentando dessa comunhão. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui é: existe possibilidade de Deus restaurar em nosso coração fé, esperança, amor. É totalmente possível. Para isso, nós precisamos nos abrir.
nos abrir. Fala, Senhor, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso que o Senhor restaure a fé. Preciso que o Senhor restaure a minha esperança. Eu preciso, Senhor. Eu passei e tenho passado por isso. Por isso esse é um texto que fala muito comigo. E eu quero que você entenda que depois que você passa por esses processos, acontece algo que é maravilhoso. Porque os discípulos falaram, quando Jesus desaparece, né? Ele fala, não é verdade, que enquanto ele falava conosco, o nosso coração queimava. Está entendendo? A comunhão real com Jesus, nela acontece uma coisa, que é, aquilo fica vivo em nós. Não é uma experiência religiosa mais, é uma experiência viva. Nosso coração passa a queimar. O coração que não estava sensível passa a estar sensível. Gente, como é fácil nós deixarmos o nosso coração se endurecer. E a maravilha que nós temos da nova aliança é que a promessa do Espírito é que ele transforma coração de pedra num coração de carne. Deus transforma corações endurecidos em corações sensíveis. Existe poder no Espírito Santo para fazer isso com cada um de nós. E eu estou falando isso aqui para você que já não tem mais esperança em um monte de coisa. Estou falando isso aqui para você que não acredita em algumas coisas. Não tem fé que algumas coisas podem acontecer. E eu sei que se nós convidarmos Jesus e a maravilha da relação com Deus é que muitas vezes Ele é que é maior interessado em nos resgatar do lugar que nós estamos indo. Quem foi atrás dos discípulos de Emaús? Jesus. Esse é o seu pastor. E quando você está se perdendo, ele tem essa paciência de ir ao nosso encontro para reposicionar o nosso coração. Tristeza, falta de esperança, frustração, são coisas que arrancam de nós a capacidade de ver. E vão nos fazendo andar reduzindo tudo. E aí você começa a ficar crítico de tudo. Ah, mas aquilo, né? Ah, mas esse pastor, ah, mas isso. Ah, não, mas aquilo, não, mas aquilo que foi falado, não. Entende? Você perde o lugar de experimentar vida com o Senhor. Irmãos, nós precisamos muito da restauração verdadeira, da comunhão de Deus conosco. Porque nós somos bons em fazer coisa. A gente é bom em fazer coisa. Faz um monte de coisa. A Bíblia fala da história de um homem chamado Jeú. E Jeú é um homem que me impacta muito, porque Jeú é um homem que tem chamado para acabar com Acabe e a sua casa. Olha que chamado extraordinário. Ele é o homem que vai retirar Acabe, Jezabel e toda a sua família do meio de Israel. Porque haviam profetas que haviam predito isso. E esse homem começa uma obra. E Jeú vai com sangue nos olhos. E mata um, mata outro, e vai. E ele vai fazendo obra e vai em cidades e começa a fazer um monte de coisas para o Senhor.
Mas a Bíblia fala uma coisa a respeito desse homem, que para mim é uma chave, que é: mas Jeú não andou de todo o coração diante do Senhor. Você pode ser alguém que faz muita coisa na igreja, faz muita coisa fora da igreja, mas você tem que entender que tem um Deus que visita o seu íntimo. Tem um Deus que visita o nosso íntimo. E lá, é desse lugar que ele vê e fala: não dá, ou dá, né? Ou preciso alinhar isso. Jeú, mesmo com grandes obras, porque de forma externa, ele fez o que Elias não conseguiu fazer, vamos dizer assim. Ele acabou com Jezabel, Acabe. Ele fez uma limpa em Israel. Mas a Bíblia é clara ao dizer que esse homem não andou de todo o coração diante do Senhor. Você percebe que não é só o que a gente faz, a motivação importa muito. Os motivos por trás do que você faz importam demais para Deus. E é aí, é nesse lugar que a coisa acontece. Então, meus irmãos, eu quero encorajar vocês eu queria... Cadê o Bernardo? Eu quero encorajar vocês a sair daqui com uma coisa em mente. E se você fizer isso, acredito que vai ser muito importante. Dê espaço para Deus na sua comunhão. Não pega um tempo de 15 minutos e entra nesse tempo de 15 minutos doido para sair desse tempo, porque você tem outras coisas mais importantes para fazer. O tempo que você dê para Deus, dê de qualidade. E, se possível, entra no seu quarto e fecha a porta do quarto. Aqui eu estou falando de tenha um ambiente onde você consegue falar com Deus e você não vai ser atrapalhado, entendeu? Onde você tem um ambiente seguro para falar com Ele e abrir seu coração. Porque muitas vezes nós precisamos só abrir o nosso coração e começar a desfrutar de comunhão verdadeira, comunhão viva, comunhão eficaz, que vai mudar a maneira como a gente vê tudo, os nossos irmãos, nossa casa, nossa vida, nosso trabalho e a nossa relação com Deus. Você não pode entrar e sair ano após ano achando que Deus é alguém que para você não é tão acessível como para o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não tenho mais comunhão com Deus, porque eu sou pastor, do que você pode ter. Temos a mesma comunhão com o nosso Criador. O acesso para nós é o mesmo. O acesso que está aberto foi aberto pelo novo e vivo caminho, é o que está escrito em Hebreus. Pelo sangue do Cordeiro, todos nós podemos passar e ter acesso ao Senhor. Então, que maravilha para mim e para você é ter acesso ao Senhor. Ter acesso de volta a Ele. Poder desfrutar de comunhão. E o que eu quero é que você faça isso, mesmo estando quebrado. Mas, Alan, eu estou assim, quebrado, não estou bem, minha cabeça não está boa. Ele é o seu Deus, que te conhece nos montes e nos vales. Davi soube entender isso. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Mas se eu descer ao mais profundo lugar, se eu estiver na minha hora mais escura, se eu estiver no momento mais triste, mais
solitário, mais sem forças, também lá tu estás. E desse lugar, se eu souber, irmãos, quando a gente lê os salmos, nós não vemos só salmos de triunfo, nós vemos homens rasgando o coração e falando: Senhor, aonde o Senhor está? Está nos salmos. Onde o Senhor está? Não consigo perceber o que o Senhor está fazendo. Parece que o Senhor está muito distante. E depois você vê o salmista, como é bom estar. Entendeu? A nossa alma é assim, querido. A sua alma hoje quer uma coisa, amanhã ela quer outra, e depois de amanhã ela quer outra. Até as coisas que nós desejamos, nós não sabemos muito bem por quê. Por isso nós devemos render tudo ao Senhor. Então, eu quero que você fique de pé e que você faça algo prático nessa noite, que é fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e você vai, se você quiser abrir os seus lábios, se você quiser orar em espírito ao Senhor, você vai dizer para Ele como está o seu coração. Você entendeu o que a gente conversou aqui? Fala: Senhor, eu já tive alegria na caminhada, mas eu perdi a alegria. Tudo para mim hoje é mecânico. Eu faço de forma mecânica, eu até faço em temor, em obediência, mas eu perdi a alegria. Eu não consigo me regozijar fazendo para o Senhor. Senhor, eu não tenho encontrado paz. Eu não tenho encontrado descanso. A minha alma anda extremamente acelerada. Meus pensamentos são extremamente acelerados.